Olá! Vamos dar uma olhada de perto nos confrontos internacionais, que são, sem dúvida, o grande destaque do concurso 1245 da Loteca. A gente tem aí jogos de altíssimo nível da Inglaterra, Portugal, Espanha, e o pulo do gato é justamente entender onde estão os favoritos mais seguros e onde é que mora o perigo. E para resumir o desafio dessa semana, olha, essa frase da análise é perfeita. Ela captura a essência da coisa. É uma mistura que exige não só conhecimento, mas, acima de tudo, muita estratégia. É exatamente essa dinâmica que a gente vai decifrar juntos agora. O nosso roteiro aqui é bem direto, tá? Primeiro, vamos entender o risco geral da grade. Depois, a gente mergulha nos jogos da Inglaterra, em seguida, naqueles clássicos de Portugal e Espanha, e, por fim, a gente fecha com uma estratégia consolidada para encarar tudo isso. Vamos nessa? Ok, vamos começar com um panorama geral. A presença desses jogos internacionais, bom, isso aumenta bastante o risco global. A análise é clara. Confiar cegamente só nos favoritos talvez não seja o melhor caminho para a vitória desta vez. É preciso ter uma abordagem um pouco mais tática. Agora sim, vamos focar na Inglaterra. A Loteca trouxe pra gente 2 confrontos de lá, e eles têm características bem diferentes, viu? Mas ambos são cruciais para o resultado final do concurso. Começando pelo jogo de número 2, lá na programação da Loteca, Burnley contra o poderoso Manchester City. À primeira vista, parece um confronto bem desigual, né? E a análise vai aprofundar exatamente isso. A dinâmica tática aqui tende a ser bem clara. De um lado, o Burnley, que deve vir com uma postura super defensiva, sabe? Buscando aquela uma oportunidade rara num contra-ataque. Do outro, o City, com toda a sua superioridade técnica e um elenco muito mais qualificado, que deve dominar a posse de bola do início ao fim. Então, o ponto crucial é este. A análise aponta o Manchester City como um dos favoritos mais sólidos de todo o concurso. A aposta na coluna 2, ou seja, na vitória do visitante, é considerada uma das mais seguras da grade. A gente continua na Inglaterra com o jogo de número 3, Bournemouth contra Leeds United. E aqui, gente, o cenário muda completamente. Esquece aquele favoritismo claro, agora a gente entra num território de muito mais equilíbrio. O Bournemouth joga em casa, e isso sempre dá uma leve vantagem, né? Mas o Leeds é um time muito, mas muito competitivo, conhecido por essa capacidade de surpreender. Definitivamente não é um jogo de prognóstico fácil, de jeito nenhum. E a estratégia aqui reflete bem essa incerteza. A recomendação é de risco moderado. Proteger a aposta com um duplo pode ser uma jogada muito inteligente para evitar uma surpresa desagradável neste confronto. Fica a dica. Agora, vamos viajar para a Península Ibérica. Lá, a análise foca em 2 jogos de grande rivalidade. Um clássico em Portugal e um duelo bem tenso na Espanha. Ambos, aliás, com altíssima imprevisibilidade. O jogo de número 4 é o clássico português, Porto contra Sport. Esse é aquele tipo de partida que para um país inteiro e que, para quem aposta, representa um dos maiores desafios da grade. De um lado, o Porto conta com a imensa força de jogar no seu estádio. Do outro, o Sporting chega com um elenco forte e uma organização tática que é capaz de anular essa vantagem e equilibrar completamente a partida. Em clássicos assim, francamente, tudo pode acontecer. A conclusão da análise é bem direta. Este é um dos jogos mais perigosos do concurso. A imprevisibilidade é máxima, o que o torna um candidato fortíssimo para o uso de um triplo, cobrindo todas as possibilidades. E para fechar a nossa análise individual, vamos ao jogo 5, lá na Espanha, Barcelona contra o Celta de Vigo. Um jogo que, à primeira vista, parece ter um favorito claro, mas que esconde algumas armadilhas. O Barcelona é o favorito, não há dúvida. Joga em casa, tem mais qualidade técnica. No entanto, e este é um grande no entanto, o Celta de Vigo tem um histórico de complicar a vida dos grandes. É um time que sabe jogar contra gigantes e pode, sim, criar muitos problemas. Portanto, o veredito aqui é de cautela. O Barcelona é o favorito, mas não é uma aposta totalmente confiável. A análise aponta um risco moderado, então um pouquinho de desconfiança neste jogo pode ser bem saudável. Certo, analisamos os 4 jogos internacionais em detalhe. Agora, vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça e construir uma visão estratégica geral para o concurso 1245.
E olha, essa tela aqui resume tudo perfeitamente. A gente tem uma grade que mistura de tudo um pouco. De um lado, favoritos bem fortes, tipo Manchester City. Do outro, jogos totalmente imprevisíveis, como o clássico português. E o que isso quer dizer? Que a chance de aparecer uma zebra não é nem um pouco baixa. Então a estratégia vencedora passa por uma leitura muito seletiva do risco. É saber onde dá para confiar e, o mais importante, saber onde a gente precisa se proteger, principalmente naqueles confrontos mais instáveis. No final das contas, essa análise toda serve para dar ferramentas para uma decisão mais informada. O equilíbrio entre segurança e ousadia é a chave do sucesso aqui. Agora, a pergunta final fica no ar para reflexão. Com todos esses dados e com o risco já calculado, qual vai ser a jogada ideal?